uma alegria recebê-los aqui. Sempre que os casais, sempre vem gente nova e é uma alegria. Obrigado por terem suportado o frio, né? E eu estou sozinho aqui, escutei essa música aqui, até senti falta da Márcia, cara. Que foi, meu Deus. Aí o Vlad falou assim, olha para a pessoa do seu lado, um abraço da sua mulher. Eu olhei para o lado, só estava o pastor Marcelo do meu lado. Eu falei, sai fora aqui, meu, não dá não. E ele estava sozinho também, né? Que a Midian não estava aí. Eu falei, opa, estou fora. Mas é uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus. Eu começo fazendo uma pergunta para todos nós, como é para o meu coração também, né? Você quer ter um casamento vitorioso? Amém? Acho que todos nós queremos ter casamentos vitoriosos, né? É uma coisa que pulsa no nosso coração. Na verdade, não é fácil, mas a gente quer ter o casamento vitorioso, porque o casamento, ele é um fundamento em toda casa, é o fundamento no lar. Então, um casamento saudável, um casamento sólido, um casamento forte, ele vai produzir também uma família saudável, uma família forte, uma família sólida. Você crê nisso? Amém. Mas começa com a gente, não tem jeito. E nós temos que criar esse ambiente apropriado, eu digo assim, para que a gente possa criar também os nossos filhos. Quem tem filhos aqui? Bom, praticamente todo mundo tem filhos. Então a gente criar os nossos filhos nesse mesmo ambiente, com uma autoestima saudável, com um caráter sólido e com uma fé forte. Essa tem que ser a nossa esperança, isso que nós temos que trabalhar como cristãos, para a gente ter uma família saudável e um casamento vitorioso. Então o casamento, ele é a chave para essa família abençoada que Deus tem como propósito na palavra de Deus. Você crê nisso? Amém? Agora, ao contrário, casamentos fracos, que constantemente estão em conflitos, vão criar, obviamente, tudo ao contrário. Então vai ter filhos com princípios e valores fracos, com caráter fraco, com autoestima fraca e com uma fé fraca. Aí eu pergunto, você quer ter um casamento vitorioso ou um casamento fracassado? Vitorioso. Porque a gente não pensa, é nós e as nossas gerações, aquilo que nós estamos criando nossos filhos. Então, veja como é importante. É importante vermos, então, as coisas com a perspectiva de Deus, entender que o casamento tem o seu fundamento na palavra do Senhor para que nós possamos crescer e estarmos firmados. Por isso que eu creio que o casamento é uma boa ideia, porque é uma ideia de Deus. Desde ali no jardim do Éden, quando Deus forma o homem, forma a mulher, ele pensa assim, não é bom que o homem viva só, faz a mulher, porque ele já entendia a questão da importância do casamento. É uma boa ideia, com certeza. Creio que o casamento não é só, sim, que o casamento não é só suportar um ao outro, mas é sim desfrutar um do outro. Amém? Noitinha de frio, desfrutar um do outro, olha que beleza. Né? Casamento é isso. Deus fez isso. Quando a gente é solteiro, meu irmão, é pecado. Mas quando a gente é casado, é bênção. O pecado é não fazer. Essa que é a verdade. Estamos falando para casados aqui. Então você poder desfrutar do seu marido, da sua esposa, isso é bênção de Deus. Deus pensou desse jeito. É para isso que é propósito de Deus. Isso traz aliança, é bênção. Então o casamento é uma bênção. Mas também casamento é uma responsabilidade. Diga aí, responsabilidade. Porque no momento que você decidiu se casar, no momento que você se decidiu unir uma pessoa, com a outra pessoa, com o seu marido, com a sua esposa, através do casamento, as suas ações, as suas decisões, agora já não afetam somente você. Agora as suas ações e decisões afetam também o seu marido, afetam a sua esposa, começa a afetar a sua casa, vai afetar inclusive a sua descendência. Por isso o casamento é uma bênção, mas também é uma grande responsabilidade. Não é o meu assunto hoje, mas veio na minha mente aqui agora, aqui, assim, você lembra quando Josué, né, se levantou aquela célebre frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Era porque o povo tinha esquecido dos princípios de Deus, toda da saída do Egito, a entrada na terra prometida, nasceu uma nova geração, começou a casar com os outros povos, e se esqueceram de Deus. Josué se levantou, eu e minha casa vou servir o Senhor. A palavra de Deus é clara, aquele povo se esqueceu quem era Deus. Meu irmão, a responsabilidade é grande, é nossa, pai, mãe, marido, esposa, para que a bênção de Deus entre na nossa casa, nós temos que entender, é bênção e é responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade perante Deus, para a nossa vida, mas também para as nossas gerações. Você entende que você tem responsabilidade pelos seus filhos? Amém, tem que entender. Porque depois seus filhos se afastam do Senhor, a culpa é de quem? De Deus? Não. Os pais?
Então pense isso, é uma responsabilidade. Agora, um casamento vitorioso é um casamento que, mesmo passando por fogo, passando pelas dificuldades, ele continua firme e ele não se queima. Você perdeu o pedaço de dizer amém aí, né? Mas tudo bem. Ou seja, é um casamento que se mantém sólido, porque está baseado nos princípios da palavra de Deus. Então, eu quero trazer aqui pelo menos 3 princípios da palavra de Deus para que você tenha um casamento vitorioso no dia de hoje. Volto à pergunta, quer ter um casamento vitorioso? Precisamos de princípios. Tem um monte de princípios. Hoje eu separei 3. E o primeiro está em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Pode abrir sua Bíblia, mas eu vou ler aqui para a gente adiantar. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Então não faça nada por egoísmo ou por vaidade, como diz o texto. Ao contrário, você tem que ver as pessoas não como inferiores, mas, como diz o texto, como superiores a você. Agora, nós estamos falando de casamento. E quando a gente fala de casamento, quando se trata do casal, se há uma palavra que significa o oposto de amor, é egoísmo. O egoísmo é o contrário de amor. Diga aí, egoísmo é contrário de amor. Mas, lamentavelmente, a verdade é que nós nascemos com essa tendência de sermos egoístas. Veja se não é assim. Ninguém vai mandar os seus filhos para uma classe para aprender a lição de egoísmo. Precisa? Não. Nem pastor Deus. Nem netinho, né? Não, manda não. Porque você pode perceber, uma das primeiras palavras que uma criança aprende a falar, até antes de ser papai e mamãe, ela fala assim, é meu, é meu, é meu. É ou não é verdade? É meu, é meu, é meu, é meu. Ah, esse brinquedo é meu, isso é meu, isso é meu. Eu não acredito que ninguém aqui ensinou seu filho a falar é meu. Não acredito. Já nasce. O egoísmo está lá dentro. Como o pecado está lá dentro. Então é um fato que todos nós nascemos com tendências de sermos egoístas. E a verdade é que o egoísmo é algo que nós detestamos nas outras pessoas, mas veja, a gente facilmente justifica quando é em nós mesmos. Então uma pessoa egoísta é uma pessoa que não pode amar da maneira que Deus diz que tem que ser amada. Uma pessoa egoísta não percebe que coloca em risco, coloca no fogo o seu próprio casamento. Então, quando a esposa ou o esposo coloca os seus interesses pessoais, os seus desejos pessoais, suas prioridades por cima dos seus cônjuges, isso se chama egoísmo. Estou falando mentira ou estou falando verdade? É verdade. Pode, é verdade. Então, quando você se acha difícil, às vezes, você sacrificar a sua vontade para beneficiar o seu cônjuge, é porque você tem um problema de egoísmo aí, que talvez você não queira nem reconhecer. E, na verdade, a gente não pode atuar com amor e com egoísmo ao mesmo tempo. Porque o amor é dizer não aos meus desejos para dizer sim à sua necessidade. É assim que funciona. Desculpa, você casou. É assim que funciona. Isso é amar. Eu sacrifico o meu desejo porque eu amo o meu cônjuge. Se você não tiver esse princípio na sua mente, você vai ter problema. Olha, eu falo isso constantemente nos meus aconselhamentos de casamento matrimoniais. Nós não casamos para sermos felizes. Sabia disso? Por que está todo mundo quieto aí? Decepção. Ai, meu Deus. Nós não casamos para ser felizes, mas sim para fazer o outro feliz. Porque quando eu penso em mim, ao invés de pensar no outro, a casa caiu, meu irmão. Quando você está pensando no seu cônjuge, fazê-lo feliz, e o seu cônjuge está pensando em fazer você feliz, a coisa fecha, a coisa funciona. Mas a gente não pode entrar num casamento com essa mentalidade de criança. É tudo para mim, é tudo para mim, é só meu desejo, é só meu desejo, é só meu desejo. Está cheio de gente, não vou dizer que está aqui, espero que não, mas que vive isso.
só interessa a minha vontade, só interessa a minha vontade, só interessa a minha vontade. E não importa se é o marido ou se é a mulher. Não vai funcionar. Aí você fala, o trabalho é meu salário é meu, o carro é meu, a casa é minha, os filhos são meus, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. Isso, meu irmão, vai trazer divisão no casamento. Nós precisamos aprender que tudo é nosso. Tudo é nosso. Tudo é nosso. Tem que ser assim, senão é problema. Então, se você quiser vencer o egoísmo na sua vida, você tem que, eu te desafio você a sacrificar algo que é importante para você em favor do seu cônjuge. Eu sacrifico meu tempo ao ir ao shopping com a minha esposa. Pensa numa coisa que eu não gosto de ir. Mas eu faço isso, porque eu amo minha esposa. Para ela é importante, então vamos lá. Não gosto, mas vou. E assim, minha esposa não gosta de ir no cinema. Eu falo, não, nós vamos com família, todo mundo. Aí eu não gosto, mas você vai, e ela vai. Dorme metade do filme, mas vai. Então a gente vai vencendo o egoísmo quando eu entendo a fazer o que é importante para o outro ser feliz. O que é importante para eu entendendo as necessidades, e quando eu faço o meu cônjuge feliz, ele está fazendo, também vai se preocupar em me fazer feliz, e a gente começa a ter um casamento em harmonia agora, onde o egoísmo não entra mais em casa. Quando a gente acontece isso, acontece que eu trato todo o possível para fazer minha esposa feliz, como ela vai fazer tudo possível feliz, e o resultado é que nós temos um casamento feliz e nós temos uma família feliz. Quer ter um casamento vitorioso? Não seja o quê? Egoísta. Fácil, né? Ninguém falou amém, né? Fácil ou não é fácil? Lógico que não é. Mas é possível. Porque se a gente não traz isso para o coração, nós vamos ter problemas. Esse que é o problema. Então você tem que se esforçar. Esse é um princípio que, talvez um dos mais importantes para um casamento. Deixe as suas vontades, se preocupe com o seu cônjuge, ele vai se preocupar com você, e vocês vão ter harmonia no casamento, vão ter um casamento vitorioso. Deixe o egoísmo. Agora sim, amém? Muito bem. Vou falar rapidinho já aqui, fica tranquilo. Segundo princípio de um casamento vitorioso, é que ele não é desconfiado. Agora pegou também, né? Primeiro, ele não é egoísta. Agora, ele também não pode ser desconfiado. O que ele não pode ser agora? Provérbios 28, 20 fala o seguinte: a pessoa digna de confiança obterá grande recompensa. Veja, a confiança é a moeda de toda relação. Onde se gasta a confiança, ou se ela se perde, já não há uma boa relação aí. Então, se você quer ter uma boa relação com o seu cônjuge, você tem que ter confiança. Não tem jeito. Tem que ser uma pessoa digna de confiança. Eu falo que o casamento ele pode ser comparado a um barco, e a confiança é a âncora. Você joga a confiança, vem a tempestade, vem as lutas, o barco balança, balança, mas ele fica firme. Mas se há desconfiança, o barco fica à deriva, pode bater num rochedo, pode vir até afundar. Então nós temos que ter cuidado, porque vai haver provas, vai haver tempestades no casamento, vai haver tempos de dificuldade, turbulências. Mas quando você tem a confiança na sua âncora, isso vai passar, vai balançar, mas ele vai se tornar estável. Então nós temos que ancorar literalmente nosso casamento na confiança. Então é importante que nós não sermos egoístas, mas é importante também que nós desenvolvamos a confiança um com o outro. Há muitos casamentos que já perderam a confiança. Há muitos. Mas, se você quer um casamento forte, um casamento sólido, a confiança tem que ser uma das bases. E eu quero trazer 3 chaves para que a sua confiança permaneça. Primeira chave da confiança, diga aí, transparência. Oh, e agora, hein? A gente tem que ser um livro aberto para o outro. É fácil? Ninguém vai falar nada aqui.
Mas nós precisamos ser um livro aberto um para o outro. Porque a confiança se baseia nisso. Um casamento que tem segredos é um casamento onde tem desconfiança. Casamento não pode ter segredo não, meu irmão. Se a gente quer desenvolver a confiança no casamento, a gente tem que atuar com transparência. Principalmente para o cônjuge, né? Estou tratando o casal, tá certo? Não adianta ter transparência para o melhor amigo ou para a melhor amiga. Não funciona. A transparência é para o cônjuge. Então vamos lá, meu. Tem que ter acesso ao telefone? Sim. Tem que ter a senha do celular? Senha do banco? Senha do e-mail? Foi diminuindo, né, a intensidade. A senha das redes sociais? Sim. Pode ver tudo? Tem que ser um livro aberto? Tem. Transparência. Não tem jeito. Não tem jeito. Estou pregando aqui o que eu falo quando eu falo que trato com casais. Se não tiver transparência, meu irmão, como vai fazer? Já cansei de ver situações, a esposa assim, pastor, olha, meu marido entra no banheiro, fica 40 minutos com o celular lá. Aí eu falo, pô, maridão, como tá? Não dá, né? Não, pastor, mas eu tenho minhas necessidades fisiológicas. Eu falo, pô, mas 40 minutos, né, filho? Haja, né? Eu falo assim, é simples, entra sem o celular. Você acabou de trazer transparência para o seu casamento. Eu até confio que você não está fazendo nada. Eu falo, eu gosto de ficar jogando, joguinho. Eu falo, tudo bem, beleza. Mas tua esposa está desconfiada. Como que você traz transparência quando há desconfiança? Muda a situação. Fala, deixa o celular lá, beleza. Fica os 40 minutos no banheiro, não tem problema não. Aí ela vai entender que é mesmo. Né? Aí não risca o fósforo ainda, aí beleza, aí vai dar tudo certo. Está confirmado, comprovado. Mas, dependendo da tua atitude, vai gerar desconfiança. E você tem que trabalhar com transparência. Eu vou em tal lugar, esteja no lugar. Você mudou no assunto? Olha, tinha um problema, fui para tal lugar, demorei por causa disso. Avisa. Tão fácil hoje. Hoje, aliás, a internet é tão fácil com isso, né? Ó, tive que estou atrasado. Ah, vou ficar uma hora fora, vou não sei o que tal. Pô, deu um problema. Avisa. Olha, deu um problema aqui, estou indo em tal lugar. Acabou, a transparência. Quem não deve não teme, não é verdade? É isso. Então, meu irmão, se você resolveu casar com essa mulher, você resolveu casar com esse homem, tem que aguentar agora, tem que ser transparente, é isso aqui. Né? Se você quer ter um casamento vitorioso, um casamento adequado, um casamento acertado, tem condições. Há coisas que não servem mais porque você casou, você não é mais solteiro. Saía de casa, não dava justificativo para o teu pai, chegava a qualquer horário, falava, agora não, agora você é casado. Tua mulher manda mais em você do que tua mãe, meu filho. Todo mundo pergunta, pastor, o senhor pode ir lá? Fala com a minha esposa. Pastor, pode almoçar na minha casa? Fala com a minha esposa. Está assim. Quando não é minha esposa, é minha secretária. Eu falo assim, eu estou perdido já. Né? 2 mulheres mandando em mim. Daqui a pouco minha filha manda em mim também. Então assim, meu irmãozão, é isso aqui. Agora, você precisa ser transparente. Mas irmã, você também precisa ser transparente. É os dois. Não pode entrar desconfiança aqui. Onde há desconfiança, a gente é como se fosse o barco agora sem a âncora. E aí a casa cai. Dá problema mesmo. Então temos que tomar muito cuidado. Seja mas há uma outra chave, que eu chamo de honestidade. Diga aí, honestidade. Porque se você quiser desenvolver a confiança, você também precisa ser uma pessoa honesta. O que significa uma pessoa honesta? Aquela que diz a verdade. Diga aí, verdade. Não dá para ter em casa mentira. Principalmente com a mulher ou com o homem. Marido e esposa. Não dá. Um dos principais problemas no casamento é mentira. Vou jogar bola, vai nada, foi em outro lugar. Vou fazer isso, faz outra coisa. Fala que aconteceu uma coisa, é outra. Não dá. A mentira vai produzir a desconfiança. A mentira produz ciúmes, produz inveja. Já ouviu aquela frase, a mentira tem perna curta? E você vai tombar na mentira que você mesmo está falando, porque uma hora não tem jeito. Deus vai trabalhar aí, porque você é filho de Deus, Ele quer consertar as suas coisas, e você vai acabar se vendo numa situação delicada. Trabalhe com a verdade. A verdade dói às vezes? Dói. Mas é mais fácil a gente curar quando é verdadeiro do que curar quando é uma mentira.
Porque quando é uma mentira, desconfiou. Aí você fala assim, tudo virou mentira. Você já não sabe mais o que é verdade. Mas quando você trabalha com a verdade, mesmo que houve algum problema, né, é mais fácil de haver cura, de haver consertos. Então, a honestidade é outro fator importante, uma chave importante para que a confiança se estabeleça. É melhor sempre com a verdade. Por isso que a Bíblia fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então a mentira vai trazer escravidão, meu irmão. Você viver sempre em uma mentira, uma hora você vai se confundir, vai perder e pode acabar o casamento por causa disso. Então a mentira traz escravidão, ela deteriora a relação e deteriora a confiança. Um dos piores inimigos do casamento é a mentira, é o engano. E uma terceira chave, estão comigo aqui, tá beleza? Uma terceira chave da confiança, eu chamo de comunicação, diga aí, comunicação. Qual que é a primeira chave? Transparência, diga aí, transparência. Qual que é a segunda chave? Honestidade. E agora a terceira, comunicação. Então o casamento que quer ter a confiança, quer evitar a desconfiança, tem que ser um casamento que tenha uma boa comunicação. É um estudo que 3 grandes problemas geram separação. Dinheiro, ou a falta do dinheiro. Sexo, ou a falta do sexo. Ou sexo excessivo, onde não deve. E comunicação, ou a falta da comunicação. Olha como a comunicação é importante. Porque a má comunicação traz também uma desconfiança. Uma má comunicação dá pé a suposições. Tem gente que não fala nada, não sei se aqui, se alguém estiver aqui, meu Deus. Mas tem maridão que é quieto, entra quieto, sai mudo, fica calado, não fala nada. Tudo bem? Tudo. Foi bom dia? Foi. Algum problema? Não. Está cansado? Estou. Vai dormir? Vou. E dorme. Acorda outro dia, mesma coisa. Isso é comunicação? Não tem jeito. Aí a esposa vai achar suposições. Ah, está tendo um caso. Ah, está com um problema aqui. Ah, não sei o que tal. E às vezes não é nada. Você precisa ter uma boa comunicação. Uma má comunicação vai trazer problema. Eu chamo que assassina as relações uma má comunicação. Então a suposição que você acaba tendo porque não tem uma boa comunicação, vai trazer um problema, vai trazer mal entendido. Então você precisa evitar essa suposição e você precisa ter uma boa comunicação. A gente precisa, meu irmão. Eu não sou uma pessoa que falo muito, né? Parece que falo, mas eu não sou. Sou uma pessoa, quem me conhece na minha particularidade, sou uma pessoa quieta, né? Mas eu tenho que aprender. A Márcia pega no meu pé aqui, fala, não, aqui, vai lá, liga para o teu filho, liga para tua filha, conversa aqui, como está o teu dia. E ela força para que eu tenha assunto e converse com ela, ainda mais ela que fala para caramba, né? Então, assim, a gente tem que se forçar, né? Senão você pode criar suposições erradas dentro de casa. E veja, a gente precisa entender as linguagens. Porque homem tem uma linguagem e mulher tem outra linguagem, não é verdade ou não? 2 linguagens completamente diferentes, idiomas completamente diferentes. Tem que pedir o Espírito Santo, traz assim, opa, né? Vem, enche-me com o teu poder para eu entender a linguagem da minha mulher, né? É assim, né? Ó, um exemplo, mulher chega lá. Ó, em casa, gente, eu sou totalmente o excluído, porque assim, nós temos 3 quartos, nosso casal, eu tenho 2 filhos, um da minha filha e um do meu filho, que já casou, mas largou metade das roupas dele lá. Então, continua lá ainda dono. Assim, e eu tenho uma portinha em cada quarto, para guardar minhas coisas. Alguém é igual aqui? Ah, bem-vindo ao clube. Tá certo? A outra aqui também, né? O resto é tudo deles. Aí minha esposa vai pegar, abre o armário, não tenho roupa para usar. Já ouviu isso, homens? O que ela quer dizer? Olha, depois de anos de experiência, 31 anos casado, é que ela não tem uma roupa nova para usar. Roupa está lotado, mas aqui é uma nova, né? Mas é uma nova. Aí você abre o seu guarda-roupa e você fala assim, não tenho roupa para usar. O que você quer dizer? Eu não tenho uma roupa limpa para usar, né? Porque o homem é assim, né? Vai usando a mesma, esquece, está fedido, não sei o quê, está lá. Se a mulher para limpar, não tenho roupa limpa. Idiomas diferentes. A mulher vira para você e fala assim, meu amor, está com tanta vontade, um dia você pode trazer uma florzinha para a gente alegrar a casa aqui? Ah, você tá bom, beleza, um dia eu trago. Errado, meu irmão, ela quer que você saia agora, busca, compra flor, traz uma caixinha de chocolate junto, porque senão você vai dormir no sofá, meu irmão. Né? Fala a Deus, né? É isso aí, assim.
Mulher é bicho doido. Assim, você entender, você precisa de anos de experiência. Mas é a comunicação. Cada um é um, é um jeito. Um fala muito, outro fala nada. E a gente precisa se entender. E a gente precisa saber compreender essas coisas. Pedir ao Senhor um dicionário de interpretação desses idiomas. Né? O olhar, e do olhar então? Meu Deus do céu. Quando eu estou pregando, eu não posso olhar muito para a Márcia assim, porque se eu olhar para ela, dá uns olhares assim, falei que não devia. Tal. Mas são anos de experiência aqui que eu estou aqui, né? 30 anos você já entende o olhar dela. Fuzilando, né? Acabou, né? Então a gente tem que desenvolver esse entendimento de uma boa comunicação. Isso vai trazer intimidade, vai trazer confiança. Você não pode supor coisas, a gente tem que ser transparente, temos que ser honestos, pois tudo isso vai desenvolver a confiança. Dá para entender, amém? Amém? Então a confiança é essa âncora que vai trazer a sustentação, a segurança, quando a gente às vezes passar por algumas situações de dificuldade no casamento. Porque não há dúvida, nós vamos passar, meus irmãos. Não tem jeito. Não tem jeito. Isso acontece com todo mundo. Quase todo dia a gente tem algum desafio para vencer no casamento. E a gente precisa estar ancorado nessa confiança. Aí a coisa se entende. Né? Olha, domingo. Aproveitar que a Márcia não está aqui, vou falar mesmo. Né? Está gravando isso aqui? Ih, meu Deus. Mas domingo, por exemplo, eu falei uma coisa para a Márcia, ela não gostou. Eu falei, mas não falei nada. Ela ficou brava. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, não falei nada. Graças a Deus ela entendeu que eu não falei nada, né? Porque senão o negócio ia ficar tenso no meio do culto. Eu falei assim, então assim, a gente tem que saber entender como é a boa comunicação, entender quando às vezes a gente supôs alguma coisa, quando na verdade não era isso. Saber reconhecer, saber, né, se entender. Eu vou falar o último ponto, por isso que não vou falar aqui, mas pediu perdão, ajuste. A gente tem que entender isso. O casamento vitorioso é um casamento sem egoísmo e é um casamento sem desconfiança. Amém? Então, o casamento vitorioso é sem egoísmo, diga aí, egoísmo, e sem o quê? Desconfiança. Muito bem. E por último, Marcos 11, 25, diz assim: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Então, um casamento vitorioso, além de não ser egoísta, além de não ser desconfiado, ele não pode ser rancoroso. Diga aí, rancoroso. Porque o rancor é um ácido que destrói sua vida e destrói seu casamento. Então, o rancor é aquele desejo de você castigar a outra pessoa, colocando numa prisão, vamos dizer assim. Porém, a realidade é que quem vai acabar ficando na prisão é você mesmo. Esse que é o perigo. Quando eu tenho rancor com alguém, o que a gente deseja é que a gente castigar a pessoa, fazer um mal, dar um troco. Agora, isso dentro de casa é um problema. Então, ou seja, eu impeço o meu cônjuge de falar, deixo de dirigir a palavra, não quero ver. Acontece ou não acontece isso? Quando está bravo, não vou falar com você agora. Vai deitar, fica vendo filmes, só vai deitar depois que dormiu. Não quer ver, não quer falar. Vai criando um coração rancoroso. Mas veja, na verdade, quando você não trata isso, quem você está castigando, você acha que está castigando o outro, mas você está castigando a você mesmo. Porque o rancor é esse ácido que corre no coração, nas emoções, corre nos sentimentos, e é uma prisão que vai te isolando, te deprime e vai te roubando a paz. Agora, o rancor não vai se curar com a distância. Não tem jeito. O tempo não cura o rancor. Quem acha que tempo cura as coisas, cura feridas, não é verdade. Não é verdade. E não vai curar isso. O rancor é uma enfermidade da alma, e o único remédio para curar essa enfermidade se chama perdão. Diga aí, perdão. Não tem jeito. É o único remédio. O remédio contra o rancor se chama perdão. E eu quero ser claro no que eu estou dizendo aqui, que não há casamento bem-sucedido, casamento vitorioso, se você não souber trabalhar a questão do perdão. Não tem jeito.
Não há casamento bem-sucedido onde não há perdão. Não há casamento feliz onde não há perdão. Não há casamento abençoado onde não há perdão. Quer um casamento bem-sucedido? Quer um casamento feliz? Quer um casamento abençoado? Você tem que aprender a perdoar e tem que aprender a pedir perdão. Obrigado pelo amém. Amém ou não? Amém. Não tem jeito. Porque todo dia a gente quase tem um conflito. Ou você é o culpado ou você é a vítima. Então você tem que aprender a pedir o perdão ou tem que aprender também a conceder o perdão. Ok, está perdoado. Agora, porque um casamento vitorioso, ele não é aquele livre de ofensas. Meu irmão, vamos tirar essa utopia do coração. Fala, sou de Jesus, não tem mais problema em casa. Mentira. Vai ter ofensa, vai ter complicação, vai ter briga, vai ter complicação. Então, às vezes a pessoa que você vai ter mais mal entendidos na sua vida, talvez a pessoa que você tenha mais conflitos na sua vida, mais ofensas, é seu esposo ou sua esposa. É ou não é verdade? Fala a Deus ou não fala? É verdade, gente. É quem você está a maior parte do dia, ou da noite. Você vai ter conflitos. E aí vai falar o que não deve. Tem uma dificuldade? Vai falar o que não deve. Vai ofender, vai trazer tristeza, vai falar do passado. Oh, meu Deus do céu. E aí você precisa saber trabalhar o perdão, senão o casamento vai ruir, vai separar, não tem jeito. Então, um casamento livre das ofensas não é aquilo que a gente está buscando, porque isso vai acontecer mesmo. A Bíblia já fala que isso vai acontecer. Um casamento vitorioso é aquele que vai contar com 2 perdoadores. Aí a coisa funciona. Porque também se você não estiver pronto, você primeiro precisa estar pronto a pedir o perdão por erros. Mas se você também não estiver pronto para dizer, sim, eu perdoo, não vai funcionar nada. Ambos têm que ser trabalhados. A minha vontade de, às vezes, me humilhar, entender que eu errei mesmo, peço perdão, e a minha vontade de entender que eu preciso corrigir e aceitar o perdão. Não tem jeito. Então, sempre um vai ter que estar disposto a pedir perdão e o outro vai ter que estar disposto a perdoar. Consegue entender isso? Então você traz um conflito, qualquer um que você tenha. Se você está disposto a pedir perdão ou está disposto a perdoar, vai dar certo. Vai resolver. Mas se você está duro, coração duro nesse ponto, vai dar problema. E a gente vai ter que quebrar isso. Por isso que minha agenda está cheia. Porque tem que trabalhar com casais que falam assim, nós temos que trabalhar o perdão. Perdão é o que a gente tem que trabalhar. Entender o princípio do perdão, vai dar tudo certo. Você nem precisa de pastor, você em casa resolve. Pediu perdão, concedeu o perdão, beleza. Beijinho, beijinho e à noite. Feliz. Deu para entender, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, se você ficar com o coração rancoroso, isso vai trazer só dor para o seu coração. Vai trazer só solidão. Vai trazer tristeza. Vai trazer amargura. E aí é problema. Eu digo que a amargura, quando chega nesse ponto, estraga tudo. Se você for ver na história de Jacó e Esaú, os 2 irmãos brigaram, vou te matar. A outro cara vai lá, devolve uma fortuna para ele dar como presente, tentando achar que está tudo bem, consertou as coisas. Mas aí quando você vê lá no livro de Hebreus, fala que tudo que Esaú fazia, fazia com o coração amargurado. Ou seja, mesmo com um presentão milionário, Esaú nunca conseguiu liberar o perdão para o seu irmão. Aí eu gosto dessa comparação para a gente entender o seguinte. Quando Jacó saiu e fugiu do irmão dele, quando ele deitou a cabeça na pedra, sabe, lembra da história, né? Sim? Sim? Todo mundo lembra da história? Ok. Viu lá os anjos descendo, subindo, não sei o quê. Deus ali mudou o nome de Jacó. Falou assim, agora você não vai chamar mais Jacó. Qual é o nome que Jacó recebeu? Israel. Bom, a vida segue. Vamos pensar a vida de Jacó. A vida segue, Jacó se casa, né? Aí depois tem os seus 12 filhos, que se tornam as 12 tribos de Israel. José vai para o Egito.
Olha a história correndo. Passa a fome na terra. Jacó então vai com os seus filhos para o Egito. O pessoal não tinha televisão, multiplica os israelenses igual um doido lá. O Egito falou, vamos transformar tudo em escravo aqui, vai dar problema, porque José morreu. Virou escravo, 430 anos de escravidão. Levanta-se Moisés, tira o povo do Egito, vai para o deserto. Passou o Mar Vermelho, o pessoal do Egito morreu. Aí o texto da palavra de Deus fala assim que teve a primeira luta entre o povo de Israel contra um povo que chamava Amalequitas. Os Amalequitas. Foi a primeira luta do povo de Israel, foi aquela que Moisés levantava a mão, tinha que ficar com a mão levantada, que aí o povo vencia, se abaixava a mão, o povo perdia, Josué perdia. Lembra a história? Quem não lembra, vai ler a Bíblia, não tem jeito. Mas é essa daqui. Agora, olha como as coisas são. De Jacó, que agora não era Jacó, é Israel, nação de Israel. 12 tribos de Israel. Tá certo? Povo escolhido por Deus. Agora, quem você acha que era o pai dos amalequitas? Quem você acha? Dá um chutão assim. Ai, Esaú, meu irmão. Olha o que faz um coração amargurado. Passa por geração em geração. Essa nação agora dos amalequitas tem um ódio mortal dos israelitas. Mas, na verdade, esse ódio mortal é de Esaú e de Jacó. Soluções não resolvidas. Problemas não resolvidos. Amargura no coração que transpôs gerações e gerações. Na verdade, até hoje, né? Até hoje a briga. Então, veja, você não pode deixar que a amargura venha para o seu coração, senão isso pode se transformar num problema gigantesco. E somente o Espírito Santo vai conseguir trabalhar isso e tirar isso do seu coração. Então você tem essa chave para se abrir dessa prisão. Isso sai no nome de Jesus, porque o Senhor tira isso. Tristezas, amarguras, o Senhor tira. Agora, se você não perdoa, se você não tem o perdão como prática da sua vida, você também, como diz o texto que acabamos de ler, você também não recebe o perdão de Deus. Meu Deus do céu, o que é isso? Então você tem que ter um coração perdoador. A palavra de Deus fala assim, olha, você é filho de Deus, você precisa ter um coração perdoador. Não importa o tamanho do problema. Então é difícil perdoar? É difícil perdoar? Sim. Mas sabe o que é mais difícil? Não perdoar. Não perdoar é mais difícil. Porque as consequências são muito maiores. É duro perdoar, mas é muito mais duro não perdoar. Então, um casamento onde não há perdão é um casamento que já não tem mais esperança. Não tem jeito. Eu já vi casais se separarem na minha mesa, porque não tem o coração pronto a perdoar um ao outro, e aí acabou a esperança, não tem mais jeito. Agora, porque nós temos que ter sempre esperança. Porque se o Senhor Jesus é o nosso Senhor Salvador, Ele sempre está disposto a nos perdoar. Se você é filho de Deus, e eu creio que é, se você quer cumprir os princípios do Senhor, o perdão faz parte do DNA do crente. Então você tem que perdoar, tem que ser uma atitude. Perdoar para um cristão, meu irmão, não é opcional. Não é opcional. Deus diz para nós perdoarmos aquele que nos ofende. Quantas vezes ele foi para fazer isso? 70 vezes 7. Então você vai fazer a conta 70 vezes 7, se passar um a mais, você vai parar? Esse é o número que, na verdade, é um número para mostrar o seguinte, você vai perdoar sempre. Não adianta você fazer com 70 vezes 7, 7 vezes 7, 49, 490 vezes. Vou contar, tenho que fazer uma caderneta. Passou 491, já não perdoou mais. Não é isso. Por dia, né? Por dia. Por dia. Mas tem gente que é ruim até passa isso, hein, Marisa? Então é o seguinte, não tem jeito. Perdoar é algo que nós precisamos. Então o casamento vitorioso não é egoísta, não é desconfiado, não é rancoroso. É um casamento onde Jesus Cristo tem que ser a pedra angular da sua casa. Deu para entender? Jesus Cristo tem que ser a pedra angular lá. Porque ele sendo a pedra angular, é ele que vai sustentar o seu casamento. Tem que crer nisso. Aí sim, não vai ter problema você amar, porque você não é egoísta. Não vai ter problema você confiar,
E não vai ter problema você perdoar. Porque você recebe da parte de Deus o amor, a confiança, o perdão, a graça, a misericórdia. Você já recebe isso do Senhor Jesus para a sua vida, então você pode trazer isso para o seu casamento. Por isso que é tão importante a gente crer que um casamento vitorioso, a sua pedra angular tem que estar em Jesus. Não tem jeito, é aí. E por Jesus eu posso ser uma pessoa que não seja egoísta. Por Jesus eu posso ser uma pessoa que não seja desconfiada e também posso ser uma pessoa que não seja rancorosa. Então, meu irmão, minha irmã, traga Jesus no centro da sua vida. Traga Jesus para o centro do seu coração. E traga Jesus para o centro do seu casamento. Amém? Amém. Acabou. Mas eu tenho que perguntar. Você está tendo um casamento vitorioso ou não? Não, não responda não. Você pensar. Você está tendo um casamento com esses 3 princípios? Eu creio que sim. Mas na minha vida eu aprendi que a gente vive fases de casamento. E você permanecer longevidade de casamento, você vai ter que aprender a viver e a vencer cada fase dela. De repente você está vivendo a fase da desconfiança por alguma razão. De repente você está vivendo a fase da falta de perdão, está todo mundo se maltratando, sabe? Falando que não deve. Uma comunicação estragada. Trazendo aqueles apelidos que não podem ser trazidos um para o outro. Então, quando a gente vem para um culto de casais, a gente primeiro tem que ouvir a palavra de Deus. Depois a gente tem que estar disposto a consertar aquilo que precisa estar consertado. Só isso. Como nós vimos aqui. Quando a gente entende que Jesus está no nosso coração e Ele está pronto para trabalhar no nosso coração, aquilo que precisa ser consertado não é vergonha, é bênção. Porque quando você ouve a palavra de Deus e fala assim, puxa, eu posso melhorar nisso? É o Espírito Santo falando no seu coração, filho, eu estou te dando aqui o remédio. Melhora. E você vai ver o resultado de bênção no seu casamento. Casamento vitorioso. Casamento vitorioso é longevidade. Hoje em dia tu está separando por nada. Tem gente que menos de um ano nem casou, já se está separando. E é cada coisa fútil, cada coisa pequena. Então você tem problemas pequenos, mas também você tem problemas grandes. E a gente tem que saber enfrentá-los como a palavra de Deus nos diz para enfrentar. Mas se eu entendo que eu posso fazer meu cônjuge feliz, se eu entendo que eu posso trazer confiança, transparência, honestidade, uma boa comunicação em casa, e o perdão sempre pairando para que a gente possa estar tendo entendimento, eu garanto que o seu casamento é até que a morte o separe. Eu garanto. Porque o Senhor Jesus está aí. Se o Senhor Jesus tirar o Jesus dessa equação, algum momento pode ter problemas. Mas quando o Senhor Jesus está nessa equação, a coisa funciona. Amém? Então vamos ficar de pé porque eu quero orar para a sua vida. Não me importa qual é a situação que você está. Mas se você precisa de algo no seu casamento, porque é isso que eu vim fazer nessa noite, orar pela sua vida. Se você precisa de algo no seu casamento, qualquer área, talvez dessas 3 áreas, ou alguma outra área que eu não citei, que pode haver problemas, eu quero que você tenha coragem, venha para o altar aqui, porque eu vou orar por você especificamente aqui, e quero abençoar a sua vida aqui. Então não tenha medo, porque na verdade nós estamos aqui para aprender com o Senhor e receber a cura de Deus nessa noite. Amém? Você crê nisso? Então, por quem eu vou orar nessa noite aqui? Pode vir. Não importa a área, tá bom? Não é isso que me preocupa. Me preocupa é você ter o coração da sua casa pronta para receber de Deus coisas novas, um agir novo de Deus. Mais alguém? Aproveita.
Esse é o tempo de oração, é o tempo que a gente vai entregar a sua casa, a sua família, as suas necessidades nas mãos de Deus. Boa essa música, hein? Porque tudo que há dentro de mim, necessita ser mudado. Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Muito bem. Pense naquilo que te traz aqui na frente. Pensa na luta que você está tendo aqui, que te faz, que o Espírito Santo te incomodou, falou assim, preciso dessas mudanças. Eu vou orar por você e Deus certamente vai agir na sua casa. Tá bem? Vamos orar, fecha os seus olhos. Interceda, se você está na bênção, interceda por aqueles que precisam. Pai, em nome de Jesus, Pai, confiamos, Senhor, agora no Teu altar. Ouvimos a Tua palavra, Senhor, de uma forma clara, precisa. E, Senhor, agora, Senhor, estou com os Teus servos aqui. Senhor, o Senhor conhece cada coração, Pai. O Senhor conhece cada situação. Pai, eu não entendo, mas o Senhor sabe. O Espírito Santo de Deus, essa noite, está ministrando já. E eu peço a Ti, no nome de Jesus, vem com o Teu poder agora manifestar a Tua glória, a Tua graça, Senhor. Pai, aquilo que precisa ser mudado, Senhor, muda. Muda temperamentos. Muda, Senhor, ó Deus, aquilo que, Senhor, ó Deus, tantas palavras que já foram ditas. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, cancelamos as palavras malditas ditas no reino espiritual. Pai, entra agora com perdão, Senhor, no nosso coração. Entendendo que o Senhor, ó Deus, quer transformar, Senhor, a nossa vida. Quer fazer coisas novas. Mas para isso precisamos dizer sim, Senhor, trabalha no meu coração, na minha vida. Pai, ó Deus, como diz a Tua palavra, Senhor, voltamos aos princípios, Senhor. Então, meu Deus, que cada um aqui, Senhor, entenda, se comprometa a voltar aos princípios do amor, aos princípios da comunhão. Deus, ao momento que o Senhor os uniu, Senhor. E restabelecer, Deus, novos caminhos, novos rumos, Senhor. Perdoando uns aos outros, trazendo, Senhor, tempos novos, Senhor. Deus, tira toda a amargura, tira toda a tristeza, tira toda a desconfiança, tira todo, Senhor, medo, insegurança. Pai, em nome de Jesus, tira todo o egoísmo, Senhor. Pai, trabalha no nosso coração para que a nossa casa seja uma casa de bênção, Senhor. Que todos nós aqui tenhamos casamentos vitoriosos no nome de Jesus. Casamentos que perdurem, que tenham longevidade. Senhor, vai com a Tua bênção trazendo, Senhor. Pai, eu peço a bênção também para as nossas gerações, para nossos filhos, Senhor. Pai, põe Tua mão sobre eles, Senhor. Que sejamos exemplos para os nossos filhos, de casamentos alicerçados no Teu caminho, no alicerce, nessa pedra angular que é Jesus Cristo. Senhor, vem trabalhar na nossa casa, Senhor. Há Deus, há tantos aqui que o Senhor está longe das casas. O Senhor fala para você e traz o Senhor para casa de volta. Me traz para a tua casa de volta, diz o Senhor para você nessa noite. Senhor, que estejamos prontos a ter uma mudança radical na nossa vida. Assim confiamos que o Senhor está fazendo por nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deixa eu falar uma coisa aqui. Totalmente fora do meu script, mas que o Espírito Santo falou. Quer ter vitória na sua casa? Todos nós queremos. O Senhor Jesus disse, precisa trazê-lo para dentro da casa. É para cá e é para aí, viu? Não é só para cá e não. Vamos parar de ter uma casa, um casamento fingido de ser cristão. É bom ser pastor que a gente pode falar, não está nem aí, né?
A bebida tem que sair fora de casa, viu? Tem gente que tem bar lá em casa. Tem gente que tem lá a bebida lá e depois reclama que filho depois pode ficar bêbado. A bebida tem que sair fora de casa. A pornografia tem que sair fora de casa. Agora estou falando com um pastor para a sua vida. Você vai ter problema na vida sexual íntima se você tiver uma vida aí na pornografia, e vai ter muito problema. Para com isso. Isso é pecado. Eu sei que é difícil. É a grande luta desde o jovem até o mais adulto. Mas é possível. Diga aí, é possível. É possível. Tem que se entregar na presença de Deus. Falar assim, Senhor, eu não aceito isso na minha vida, no meu casamento. E a pornografia é para os homens mesmo. Mulheres, tem uma coisa que o homem precisa. Honre o seu marido. Diga que ele é importante. Diga que o sustento dele é importante. Olha, tem gente aqui que nem ora na sua casa. Olha, agora, meu Deus, puxa vida, vamos ministrar aqui. Porque não é só para eles aqui, eu estou falando para todo mundo. Tem gente que não ora nem para comer. Como você quer ter bênção, um casamento vitorioso, como você quer que o Senhor entre na sua casa, resolva problemas, se você não tem intimidade com o Senhor, como família. Você pode até ter a sua individual, você pode estar orando, tudo bem. Mas estou falando de casa, de família. Teus filhos têm que ver vocês orando, seus filhos têm que participar do momento do estudo da palavra de Deus. É assim que você cresce como família, senão seus filhos vão ser perdidos pelo mundo. Mude isso. Mude isso. Deus quer homens e mulheres corajosas. Deus não está preocupado de tudo que você fez de errado. Mas você pode tomar uma decisão de começar a fazer o que é certo. E faça o que é certo e você vai colher bênção sem medida para a sua vida, para a sua casa. Cada vez mais o mundo vai querer comer e vai querer falar aquilo que... não, isso é bobeira, isso não é mais assim. Para. A palavra de Deus é a palavra que vai nortear o seu princípio, a sua verdade. Mas se você não estuda a palavra, não aprende com a palavra, você vai se perder. Outro dia eu falei com uma esposa. Pastor, estou com um problema, meu marido não quer saber de Deus, quer não sei o quê, e reclamando. Ela falou assim, como ele era antes de casar? Era igualzinho, então por que casou? Agora casou, ore por ele. Por que vai desistir? Então, meu irmão, você tem a oportunidade de mudar o seu futuro, porque o seu passado já foi. Deus te dá a oportunidade seguinte, vou reescrever minha história. Vou reescrever a história dos meus filhos. Vou reescrever a história da minha casa. E quando você se posiciona no reino espiritual, o Espírito Santo vai entrar. Quando a Arca da Aliança chegou na casa de Obed-Edom, houve prosperidade lá, porque a presença de Deus chegou naquela casa. Quer ter vitória na sua vida? Quer ter vitória na sua vida? Quer ter vitória na sua vida? Traga a presença de Deus para a sua casa. Afasta o que é pecado, afasta o que está errado. Deus vai entrar, vai mudar destinos, vai mudar suas gerações, seus filhos. Pode crer, porque é palavra profética para você nessa noite. Mas não tem como você brincar de ser crente. Não tem como você brincar de ser evangélico. Eu sou chique, sou evangélico agora. Se você é cristão, você é um pequeno Cristo, você segue os princípios de Jesus. Siga os princípios de Jesus. Você vai trazer felicidade para sua casa. Eu estou casado há 31 anos. Tenho um monte de problema. Mas estou firme, porque o meu casamento é alicerçado na palavra de Deus e em Jesus Cristo. Já tive problema com a minha esposa? Lógico que tive. Eu sou tranquilo, minha esposa é estouradona, sanguínea, vai ter problema mesmo. Mas a gente se entende. Meus filhos estão aqui na casa de Deus. Meu filho é minha maior alegria, meu filho quer ser pastor, olha que honra para mim. Não é por causa da minha pessoa, porque Deus o chamou. Aí eu vejo ele, o casamento dele já é um casamento ajustado. Minha filha tem a presença dela, com a comunhão dela com Deus no particular. É uma vida ajustada. Orando para um marido ajustado para ela também. Vai chegar, não, Jesus, se é ruim eu vou chutar para fora.
Mas Deus vai mandar o certo. Agora, se você não orar para os seus filhos, para os casamentos deles, não vai vir o errado. Ore por casamentos certos, mas dê o exemplo dentro da sua casa. Santidade não é brincadeira. Vamos viver uma vida de santidade, de consagração. Deus faz milagre. Deus quer abençoar. Falei ontem, Deus ama todo mundo, mas Deus não honra a todos não. Deus honra aquele que honra a Deus. E não é só em dinheiro, é em todos os aspectos, é no princípio, nas palavras de Deus. Agora, quando você honra a Deus em tudo, a sua casa vai ser abençoada. A prosperidade de Deus em todos os aspectos vai chegar na sua casa. Creia nisso. Creia nisso. Nós precisamos ter famílias fortes no nome de Jesus. E depende só de você. Deus quer fazer a obra. Mas Deus é tão Lorde, tão educado, que Ele não arromba a porta. Ele espera que você abra. Quando você abre, Ele vem transformar tudo. Está com dificuldade em alguma área da vida? Senhor, essa é a minha dificuldade. Trabalha porque eu quero mudar. Deus vai trabalhar. Tem expectativas aí para algumas coisas do futuro? Sonhos? Preocupações? Traz Deus para isso. Senhor, trabalha nisso. Deus vai agir. Você crê nisso? Então levante sua mão, vou profetizar sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus. Profetizamos aqui nesta noite. Profetizamos bênção. Profetizamos prosperidade do Senhor. Profetizamos vitórias nas nossas casas. Profetizamos lares abençoados. Profetizamos casamentos abençoados para os nossos filhos. Profetizamos prosperidade na saúde. Profetizamos, Senhor, prosperidade nos nossos negócios. Profetizamos prosperidade no nosso casamento, na nossa relação marido e mulher, na nossa vida sexual. Ó Deus, qualquer área que o inimigo tenha entrado para trazer destruição, complicação, em nome de Jesus, cancelamos agora no nome de Jesus e profetizamos bênção, anos e anos de vitória, anos e anos o Senhor trabalhando, trazendo vitória, trazendo o Senhor, como diz a tua palavra, bênçãos até 1000 gerações, como diz a tua palavra, que nos promete. Então, Senhor, Espírito Santo de Deus, venha com o teu poder, manifesta a tua graça, Senhor, e recebemos do Senhor nesta noite tudo que o Senhor tem preparado, Senhor. Faz essa palavra entrar no nosso coração e que haja mudanças no nosso coração. Assim adoramos o teu nome, no nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.